إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, as saudações para o nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mais uma recordação sobre a questão de oração, que também toquei, parece algumas vezes. Digo recordação porque o esquecer, ou ser recordado, ou ser dito, não é não saber. Mas existe saber e tornar negligente, e existe saber depois de esquecer mais tarde, e existe saber e estar ainda em dúvida. Então, são alguns pontos que são de Salah, que esses pontos nós temos que reparar primeiro, de que algumas pessoas caem no erro, algumas pessoas ficam dentro de um certo erro, eles pensando que estão a seguir o imam. Nós sabemos que o imam deve ser seguido. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. O imam, ele normalmente a regra é de seguir a ele. Neste caso, não deve ser desobedecido estar imam enquanto você está atrás deste imam. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam na viagem nunca fez 4 rakat no salat de Dhuhr, Asr e Isha. Abu Bakr também, ele também diminuía, sempre para 2, como o Nabi fazia. Umar bin al-Khattab também na mesma coisa, mas quando chegou o tempo de Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, ele completou 4, uma das viagens, completou 4 rakats. Os sahabas sabiam que o Nabi nunca fez 4 na viagem, mas também não significa que se alguém faz 4 o salat é nulo, não. Aquilo é sunnah, você fazer 2 rakats, neste caso Dhuhr, Asr e Isha. Mas Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ele quando viu aquilo, ele sabia que sempre o Nabi, Abu Bakr e Umar, esses faziam 2. Logo ele disse al-khilafu shar, contrariar é um mal. Neste caso, há uma maldade contrariando-se, existindo divergências nestes pontos. Neste caso, existe um ponto em que, através da divergência, vai existir uma contradição no seio da humanidade. Depois dali, Abdullah bin Mas'ud também rezou 4 rakats, sem contrariar o imam. Então, o imam não deve ser exatamente contrariado. O imam não deve ser contrariado. Eu disse num dia que você, quando está a rezar atrás do imam, e expliquei, quando está a rezar atrás do imam, o imam ele tem um motivo, tem uma doença. Então ele reza sentado, estamos a falar do imam ratib. Este imam tem que ser um imam permanente dessa mesquita. Não estamos a falar de uma mesquita que não tem um imam fixo. Estamos a falar de um imam fixo nesta mesquita. Então, quando estar doente, uma doença que existe esperança, a sua ida, neste caso, a esperança da cura dessa doença, então o imam ele vai dirigir sentado, mas os que estão na sua trás, eles vão rezar sentados também, apesar de serem saudáveis. Este é um qawl sahih, asah. Então, este imam deve ser imam que tem uma doença que existe esperança de curar. Vamos supor que tem uma doença que não há esperança de curar. Vamos supor que uma perna saiu. Esse já deixa de ser imam. Por quanto tempo em que as pessoas vão rezar atrás dele, sentados ou sentadas? Então, dessa forma, ele deve sair e deixar de ser um líder, deixar de ser imam, porque tem uma doença que não existe nenhuma esperança da cura. Pois a perna saiu sozinho, e aliás, a perna saiu, quer dizer, uma perna saiu e ficou apenas com uma única perna. Aqui já entende-se que esse aqui não irá mais conseguir ficar de pé em nenhum dia. Mas estamos a falar de um alguém
que tem uma doença e possível, ou seja, há uma esperança de cura. Por mais que ele reze 2 meses, 3 meses, os que estão na sua trás continuarão seguindo a ele, sentados. Segundo ponto é sobre o Suratu Al-Fatiha. O Suratu Al-Fatiha, deixando um qawl, um dito como Abu Hanifa, que vem que não é rukun, não é pilar, mas os outros vêm como pilar, e isso é que é o sahih, de que o Suratu Al-Fatiha é um pilar. E quando falamos de pilar, estamos a falar daquilo que alguém deixando no salah, este salah será nulo se um motivo válido, um motivo, uma razão dura, uma razão forte. Sem isso, então, aí já o salah não vale. O Suratu Al-Fatiha, para os seguidores do imam, os que estão atrás, alguns, vendo que o imam não esperou a eles, assim que ele terminou Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin, eles o que vão fazer? Vendo que o imam não deu tempo a eles, eles começam o Suratu Al-Fatiha, imam quando está a recitar outra sura. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Quando o Alcorão está a ser recitado, está a ser lido, então escutem, é uma ordem, escutar. وَأَنْصِتُوا, e mantenham-se calados. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, para que Allah tenha pena de vós. Agora, o muqtadi, o seguidor, deve recitar também Surah Al-Fatiha. O imam também deve recitar Surah Al-Fatiha. Quando for o Salat Dhuhr e Asr, aqui já não há nenhuma discussão. Todos eles recitam Al-Fatiha, assim como o outro surah. Agora, divergiram os alimos em 2 ou 3 visões. Em 3 visões. Uma dessas, na escolha de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, o que os outros, eles disseram, se for aquele salah que é recitado em voz alta, então o Surat Al-Fatiha para o muqta, para o seguidor, cai. Neste caso, o imam é que fica no lugar. Neste caso, é suficiente o Surat Al-Fatiha do imam para aquele seguidor que está atrás. Esta é uma escolha de alguns alimos, dentre eles Ibn Taymiyyah. Neste caso, se for aqueles salatos de voz alta, se for aqueles de voz baixa, então o imam o seguidor deve exatamente recitar este Surat Al-Fatiha, porque agora já não há o que você dizer que estou a escutar o imam. Enfim, os outros dizem que este salat de voz alta deve recitar, mas deve recitar quando? Não é como alguns de nós estamos a fazer, né? Alguns de nós recitamos enquanto o imam está a recitar. Não, o imam quando recita, você deve escutar o imam. Isto é o Corão, você tem que escutar o Corão. E Allah disse, quando está a ser lido o Corão, escutem, escutem, e mantenham-se calados. Silêncio total. E você estar atento na recitação do imam. Agora, depois do imam já parar, aí você vai ler, caso te dar tempo. Se encontrar aquele imam que não vai te dar tempo, não significa que assim que ele entra na outra sura, você começa também a ler o Surat Al-Fatiha. Afinal, o imam não está a dirigir a ti, e não só. Como é que você vai estar atento e concentrado, sabendo que você está a ler e o imam está a ler? Logo, seus ouvidos ficam ocupados em 2 lugares. Porque não é possível o imam estar a ler, você não estar a escutar. E não é possível você, o dono, estar a ler, seus ouvidos também não estar a escutar. Seus ouvidos logo ficam ocupados em 2 lugares. Logo aqui, uma parte, a concentração não fica totalmente completa. Isto é, quando o imam está a ler outro surah, então mantenha-se calado, escute. A não ser que você está a ler o Surat Al-Fatiha e ele calou, você ler. Aliás, ele está a ler o Surat Al-Fatiha, depois de Amin, você ler o Surat Al-Fatiha. Assim que ele começa outro surah, então calar. Como é que você vai estar concentrado? Vai ficar concentrado em 2 ocupações. Seus ouvidos, 2 ocupações. Uma parte escuta o dono que está a ler, a outra parte escuta o imam. Normalmente, uma parte ele não está lá. Então, isso indica que essa pessoa não está com o imam, se é que de verdade ele está atento na recitação dele. Então, não está atento na recitação do imam. E se ele está atento na recitação do imam, indica que o que ele está a ler não está a perceber. Neste caso, não está atento naquilo que ele está a ler. Logo, cai um perigo aqui. Você, quando recita no mesmo momento com o imam. Então, o ponto é este. Quando o imam está a ler, então mantenha-se calado.
quando te dar tempo, aí você vai ler. Caso não te dar tempo, você é seguidor. O seu salat sahih é válido, não tem problema, a oração é válida. Depois, temos sobre a mesma recitação. Surat al-Fatiha, você ainda não terminou e ele vai no ruku'. Ele vai no ruku'. Aqui, se você ver que este imam, quando vai no ruku', demora um pouco, então aqui você pode ultimar o seu Surat al-Fatiha, depois seguir o imam no ruku'. Agora, se ver que esse não demora, te encontrou Malik Yawmiddin, te encontrou no Malik Yawmiddin. Você vendo que ele não demora, e você querer ultimar esse sura, vai perder rak'ah. E se perder, tem que pagar aquele rak'ah. Logo, indica que você já perdeu o rak'ah, só porque queria ultimar aquele Surat al-Fatiha, mas o imam, assim que foi no ruku', logo ele saiu. E te encontrou enquanto você está em pé. No momento em que você vai para o ruku', enquanto ele já saiu, aí você já perdeu o rak'ah. E deverás pagar aquele rak'ah. Deverás pagar aquele rak'ah. O outro ponto, nós não devemos obedecer o imam naquilo que é o pilar, sabendo que ele esqueceu. Nós sabemos que o imam esqueceu um dos pilares, nesse caso, aumentou. Então nós não devemos obedecer a ele. O que nós temos que dizer é sempre o tasbih, subhanallah. É sempre o tasbih, subhanallah. Neste caso, temos sajda. Temos duas prostrações. Temos duas prostrações cada rak'ah. O imam faz a primeira prostração, volta. Faz a segunda, volta. Faz a terceira. Você tem certeza que essa aqui é a terceira prostração? O terceiro sujud, terceira prostração é esta. Tem certeza? O imam, ele tem um motivo. Qual é o motivo? É que ele esqueceu. E esquecendo, ele terá razão. Quer dizer, o salat dele vai valer por ele esquecer, por ter esquecimento. E você, que não esqueceu, fez de propósito. Seu salat não há de valer. Neste caso, você viu que esta é a primeira prostração. E o imam vai para a segunda. Você lhe segue. Vai para a terceira, não pode lhe seguir. Deve manter-se sentado e dizendo subhanallah para ele poder se recordar, poder se lembrar. Agora, caso ele não se lembrar, mantenha-se sentado e esperar até ele sair do sajda. Por quê? Você aqui não pode obedecer a ele naquilo que você sabe que aqui ele aumentou mais um pilar. Então, aqui aumentando, você fazendo e obedecendo, aqui já você está a anular a sua oração, porque você fez de propósito. O imam, o salat dele irá valer, porque ele não fez de propósito, mas sim fez por esquecimento. Assim como também o número dos rakats. Temos o salat dhuhr. O dhuhr tem 4 rakats. E temos o asr, tem 4 rakats. Temos o isha, tem 4 rakats. Você viu que o imam normalmente são 4 rakats que ele fez. Até assim são 4. Tem certeza, não duvida. Porque se duvidar, deve lhe seguir. Agora, se é que não duvida, aqui tem certeza que este rakat que ele vai é o quinto, não pode lhe seguir. Se você seguir a ele para o quinto, seu salat você é nulo. Porque você fez de propósito. Neste caso, ele fez por esquecimento e você está fazendo de propósito. Você sabe que este é o quinto rakat. Agora, o que deve fazer? Faça tasbih. Diga subhanallah. Mantenha-se ainda, continue mais a dizer subhanallah até ele lembrar-se que eu falhei. Agora, se ele ver que ele ainda não está a se lembrar, ele ainda está a continuar, então você deve sentar a fazer ou a ler tashahhud, nesse caso, seus duas, até esperar ele fazer todo o movimento e sentar. Depois de salah, lhe recordar que você esqueceu, ele fazer sajdatu as-sahwi junto a vocês. Sajdat as-sahwi junto a vocês. Estou a falar já o aumento do pilar no salah. Não é obedecido o imam quando aumenta pilar numa oração. Porque alguns de nós, quando vermos que o imam esqueceu, esse é o quinto rakah, ou é o quarto do maghrib, ou é o terceiro de fajr, o que nós temos que fazer? Outros, tendo certeza, ele deve primeiro obedecer, depois de recordar no fim. Por que você não recordou no início e por que você seguiu? Este animal. O imam ele tem motivo. Ou então os outros só dizem subhanallah, subhanallah. Quando ele ver que o imam já levanta, ele também levanta. Como eu disse, subhanallah, ele não ouviu, então eu tenho que seguir a ele. Não é desse jeito. Não é dessa forma.
Agora, temos diferença aqui com obrigação. Eu estou a falar de pilares. Temos aqui assunto de obrigação. Por exemplo, os primeiros 2 rakats de Salah, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Os primeiros 2 de Salah, você sabe que o imam esqueceu, não leu o Tahiyyat. Tashahhud, não leu. Você tem certeza que ele não leu. Depois disso, subhanallah, subhanallah, você tem que dizer subhanallah até no momento em que ele vai ficar reto. Quer dizer, ele sai dali do sajida até ficar reto. Aqui você tem que calar, deve lhe seguir. Aqui estamos a falar de uma obrigação, wajib, que é o tashahhud. Aqui você deve lhe seguir. Neste caso, enquanto ele está a sair, você mantenha-se sentado e a dizer subhanallah para ele, para se recordar. Se ele está a sair do sajida para estar de pé, ainda não está de pé, aqui pode voltar, porque ainda não encontrou outro pilar. Está a sair de pilar para outro pilar, está no meio, ainda está no espaço ou no intervalo daquele pilar que ele está a sair, que é o sajida. Agora, basta chegar já no outro pilar, que é estar de pé, aqui já ele não pode voltar mais para sentar. O salah aqui já vai ser nulo. Os alunos dividiram-se em 2 ditos. Um deles disse, quer dizer, um dos ditos, não um deles, um dos ditos, disse que, porque alguns não consideram a paragem, neste caso, como pilar. Estou a falar de quem sai do sajida para ficar de pé, antes de Surat al-Fatiha. Consideram que o Surat al-Fatiha é o pilar. Né? Apesar de que existem outros também que não consideram, como Abu Hanifa, que o Surat al-Fatiha não é pilar. Então, nesta parte, nós temos que ver que alguns dizem que é makruh. É detestável voltar nesta tese. Não é proibido, mas é detestável. Só que é proibido quando começar o Surat al-Fatiha. Aqui já é proibido. Quando começar o Surat al-Fatiha. E alguns disseram não. Assim que fica reto, já aqui é proibido ele voltar para o sajida. E este é o dito que vejo ser mais autêntico, mais sahih, que assim que ele ficar de pé, então já não volta mais para o sajida. Agora, o que você agora aqui vai fazer? O que você há de fazer aqui? Você viu que eu disse subhanallah, subhanallah, não está a sentar. Ainda continua. Porque em algum momento o próprio imam acha que tem certeza de que não falhou. Acha isso. E isso aconteceu. Então, acha que ele dono tem certeza e pensa que aquele que está atrás é que está de falha. Que está em falha nesse caso. O que aqui você vai fazer? Você já disse subhanallah e recordou, não está a ouvir. Ainda continua. Você vai esperar até no salah. O que vai fazer? No fim, se fazer a sajda sahwi, pronto, você faz com ele. Se fazer sajda sahwi, aqui você vai fazer junto a ele. Se não fazer, ele recorda no fim. Depois daí ele fazer. Então, esses são os pontos que eu quero tocar. Que olha, assuntos pilares, aumentar os pilares, não é obedecido o imam. Aumentar pilares não é obedecido. Quer dizer, você não deve obedecer sabendo que este rak'a não existe no salah. Esse é o quinto, esse. Ou é o sexto, você não pode seguir. Continua ainda a fazer tasbih, se ver que ainda ele não está a recuar, então você mantenha-se sentado até ele fazer todo o movimento e vir sentar e dar salam junto com o imam. Deve dar salam com ele. Não é você ficar a dar salam sozinho. Deve esperar você a ler ainda o que você está a ler. E de esperar ele completar aquele rak'a dele. E depois do salam vocês devem recordar ele fazer sajdatay as-sahwi. Então são esses pontos que a pessoa deve ter cuidado nas suas orações. O outro ponto ainda que tem a ver com essas questões é sobre a questão de salam. O salam, os alunos divergiram-se em 2 ditos. Alguns deles disseram o pilar é o primeiro salam, o segundo é sunnah. Neste caso, indica que alguém dar o único salam no salah e o segundo não dar o seu salam é sahih. Essa é a visão de um grupo. Outro grupo disse não, os 2 salams é que é pilar. Nesse caso, os 2 é pilar. Os 2 é pilar. Ou seja, o pilar é a partir dos 2 salamos. O pilar é a partir dos 2 salamos, não digo são, porque é um pilar só. O primeiro salam, o segundo juntando, é um pilar só. Se nós vermos essa divergência, logo temos que ter cuidado para aquelas pessoas que gostam de levantar depois do primeiro salam.
Se nós dissermos que, olha, este primeiro salam e segundo é pilar, indica que se você levanta antes do segundo salam, o seu salam é nulo. Indica que se você levanta depois do primeiro salam, antes do segundo, o seu salam é nulo. Não rezaste com o imam, nem rezaste sozinho. Porque você está a levantar no meio de salam, ou dentro de salam. Por mais que não seja no meio, mas dentro de salam. Você está a levantar dentro de salam. Então, se pegarmos que, olha, os dois salamos é pilar. Logo, as pessoas que gostam de levantar depois do primeiro salam do imam, logo levantam para completar. Estou a falar de atrasados. Os atrasados gostam, alguns gostam de levantar, assim que o imam diz assalamu alaikum wa rahmatullah. Pronto, para ele já está. Este outro salam de encontro está de pé. Você não rezou sozinho, nem também rezou com o imam. Não rezou sozinho, muito menos ainda rezar também com o imam. Então, você não rezou. Porque o imam não lhe obedeceu. Rezar sozinho não rezou sozinho. Então, aqui temos que ter cuidado desses pontos. Esperamos os dois salamos completos e daí levantamos. Depois de vermos que o imam já concluiu o salam. Afinal é o que? Não é pagar. O profeta disse, o que vocês perderem, paguem. Completem. Completem. Agora, o que vocês perderem, completem. É completar depois do quê? É depois do salam do imam. É completar depois do salam do imam. E não no primeiro salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, está a levantar. Não. Espera os dois salamos completos e daí você deve levantar, deve parar para completar os rakats que você perdeu. O outro ponto é de salam, é um salam especial, que é o Jum'ah. Sobre atrasados do Salatul Jum'ah, devem reparar em que circunstância, ou seja, até não circunstância, em que momento as pessoas estão. O imam, nesse caso. Não é você atrasou. Encontrou o último rak'ah. Depois de você dizer, não, aqui como eu já participei, pronto, eu já presenciei, então o meu Jum'ah já está. Depois começa já em dúvida, como é que eu posso pagar agora? Como é que eu posso pagar agora? Não. O Jum'ah você encontra assim que você encontrar o imam antes de sair do ruku' do segundo rak'ah. Repito, Jum'ah você encontrou assim que você encontrar o imam enquanto está, ou seja, antes de sair do ruku' do segundo rak'ah do Salatul Jum'ah. Aqui você Jum'ah já encontrou. Não vai se dizer que iguala o pagamento, recompensa sua, você, atrasado, com aquele que veio cedo. Isso nunca iguala. Mas só dizer que o Jum'ah você já encontrou. Tá bom, o que você vai fazer? Pagar o rak'ah de Jum'ah. Entende-se que o Jum'ah você já encontrou. O Jum'ah tem dois rak'ats, só? Rak'ats. Tem rak'atan. Se é que tem rak'atan, indica que encontrou o último rak'ah. Antes de terminar aquele rak'ah, então aqui vai pagar aquele que você perdeu. Agora, encontrou o imam, já saiu do rak'ah, está a sair do segundo, aliás, do ruku' do segundo rak'ah. Ruku' do segundo rak'ah. A inclinação do segundo rak'ah. Ele está a sair de lá, você encontrou ele quando já saiu de lá. Aqui você faz o dhuhr completo. Aqui não há dizer que vou pagar aqueles 2 rakats de Jum'ah. Não se paga 2 rakats de Jum'ah. Paga-se, reza-se dhuhr completo, 4 rakats. Imam deu salam, você tem que fazer 4 rakats. Este é um dos pontos que temos que ter cuidado. Repito, Jum'ah. Você encontrou o imam no Salatul Jum'ah. Ainda não saiu do ruku' do último rak'ah. Último. Você encontrou aquele rak'ah. Entrou naquele ruku'. Então aqui você vai pagar um rak'ah. Porque você já encontrou Jum'ah. A segunda pessoa é aquela que veio e encontrou o imam enquanto saiu do ruku'. Saiu do ruku' do segundo rak'ah. Aquele não encontrou Jum'ah. Aquele deve fazer dhuhr. Aqui não há dizer, não, eu vou pagar aqueles 2 rakats de Jum'ah porque eu perdi aqueles 2 lá. Quem disse que Jum'ah pagas? Aqui você vai fazer dhuhr. 4 rakats completos. Então, aqui temos que ter este cuidado, temos que ter esses cuidados, esses pontos, termos alguns cuidados. Finalizando, se diz que o imam não deve ser seguido quando aumentar rak'ah.
não pode ser seguido naquele rak'ah. Se os sahabas rezaram num dia com o Nabi e eles seguiram, depois dali eles disseram para ele, quer dizer, ele também esquecia. Agora, como é que você também não pode seguir o imam? É simples. Sahabas seguiram o Nabi porque enquanto o profeta estava vivo, o Sharia ainda descia. Sharia de Allah ainda descia. Quer dizer, era antes de estar completo. Era possível, ou seja, foi possível o pensamento dos sahabas. E foi positivo. Por quê? É algo que acontecia. Algo que é o Sharia. E depois, dias depois, vir ser alterado. Aquele Sharia, aquela lei, vir ser alterada. Por quê? O profeta ainda estava vivo, mas assim que o Nabi morreu, então já se sabe que não existe outro Sharia. Não há como se alterar aquilo que o profeta ensinou. Mas enquanto ele estava vivo, existem alguns pontos que foram alterados, quer dizer, foram tirados e foram trazidos outros pontos. Por exemplo, Qibla. Os muçulmanos primeiramente reparavam em Jerusalém. Foi o primeiro Qibla. Lá em Meca, todos os anos que o Nabi rezou lá, reparavam em Jerusalém. Quando foram para Medina, reparavam em Jerusalém. Mais tarde, é daí que veio já a permissão. Até não permissão, obrigação das pessoas voltarem agora para Kaaba. Repararem lá. Então, isso já era possível. Enquanto, assim que ele morreu, ninguém mais vai dizer que virarmos para outro Qibla. Da mesma maneira, aqui já não há como você seguir o imam. Não se segue imam quando aumenta a rak'ah, aliás, aumenta pilar, porque agora já se sabe que não há mais mudança, não há se dizer que agora diminuiu-se, ou aumentou-se, ou desceu outra revelação. A revelação já está e a profecia já terminou, então, logo aqui indica que ninguém mais deve obedecer o imam no pilar aumentado, que não faz parte do salah. Vamos fazer só tasbihat, se ele não quer ouvir, ou não porque não quer, acha que está certo, porque isso também aconteceu com Abu Bakr, quando Abu Bakr dirigiu o salah, naquele dia que o Nabi morreu, e o profeta teve um alívio, quer dizer, da sua saúde. Então, veio na mesquita. Os sahabas viram o Nabi, Abu Bakr não viu. Então, os sahabas, eles começaram a dizer, subhanallah, subhanallah. Abu Bakr, ele tinha certeza que eu não falhei. Agora, subhanallah, eu não falhei. Não falhei. Ele continuou, não parou. Os tasbihats aumentaram mais na mesquita. Ele não virou. As pessoas já começaram a bater palmas, no salah ainda. Assim, por exemplo, ele viu que não, alguma coisa está atrás. Ele, dono, pensava que, não, eu não fiz. Primeiro, ele teve certeza que eu não falhei. Agora, estão a dizer subhanallah por quê? Logo, quando viram que Abu Bakr não está a virar, já começaram a bater palmas. E quando ele virou, reparou atrás. Quando repara atrás, enquanto está a dirigir, quando repara atrás, viu o profeta. Logo, saiu. O profeta disse, deu-lhe sinal, disse, mantenha-se. Pronto, ele levantou as mãos e não aceitou também dirigir. O profeta que dirigiu, logo Abu Bakr ficou ao lado do profeta. Quer dizer, a levantar a voz para os outros. Então, esses, ele não virou por aquilo de que não, eu não falhei. Mas havia alguma coisa lá, porque o Nabi não é dirigido. A não ser que com a sua permissão. Se ele é o imam, é o líder. Então, é neste ponto, é nesta vertente, que nós temos que ter esses cuidados. Tá bom. Agora, você que sempre levanta antes do segundo salam, como é que vai fazer com esse salat? Não, é simples. Havia um sahaba chamado Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam era um sahabiyun. Ele era dentre aqueles que viviam lá, fora da cidade. Muawiyah ibn al-Hakam. Então, era possível que descesse uma lei e ele não vir ouvir mais tarde. As pessoas no salah primeiramente falavam, estar a conversar no salah, não era proibido. Você, Allahu Akbar, estar a perguntar como está você, irmão. Hoje foi ao mercado, no salah, Allahu Akbar para ruku. Assim mesmo, era permitido e não anulava o salah. Agora anula, mas não anulava. Depois daí Allah subhanahu wa ta'ala revelou a ayah, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, e foram ordenados a calarem no salah. O Muawiyah ibn al-Hakam, ele não sabia. Muawiyah ibn al-Hakam, quando chega a ver rezar, as pessoas estão a rezar. Ele não sabia
que esta lei já foi anulada, já fomos proibidos. Então, alguém esperou, disse Alhamdulillah, no Salah. No Salah, Alhamdulillah, não é problema, só que aqui agora o assunto vai ser Yarhamukallah, não é para lhe dizer Yarhamukallah. Depois o Muawiyah ibn al-Hakam disse para aquele outro, Yarhamukallah. O que Yarhamukallah indica que diretamente você falou com a pessoa. Você está dizendo que Allah tenha pena de ti. Logo, diretamente você já falou com ele. Logo, você só vai anular. Então, disse Yarhamukallah. Aquele outro sahaba que esperava não lhe respondeu. Não disse Yahdikumullah. Então, o Muawiyah ibn al-Hakam disse, agora não responde. Estava ainda no Salah. Disse, agora não responde. Não devolve. Fazer dua também para mim dizer Yahdikumullah ou yuslih balakum. Aquele sahaba não respondeu. Então, ele viu que não. Por que ele não está a responder? Quer dizer, o Muawiyah ibn al-Hakam estava a complicar aquele Salah, aquele outro sahaba, que você não está a responder. Porque aquilo era permitido antes. Logo, os sahabas no Salah, eles começaram a dizer Subhanallah, Subhanallah. Aquele Subhanallah era para o quê? Era para lhe mandar calar. Porque eles receberam a informação de que agora já é proibido. O Muawiyah não sabia. Então ele disse Subhanallah, Subhanallah. Logo o Muawiyah ibn al-Hakam perguntou, estava a fazer isso por quê? Enquanto estava a rezar, ele disse, estava a fazer isso por quê? Quer dizer, no sentido de dizer, eu fiz o quê? Para você dizer Subhanallah. Eles continuaram ainda, no sentido que podia se calar. Depois dali, depois de Salah, o profeta lhe chamou, disse, olha, Muawiyah, aqui no Salah só apenas é tasbih, mas explicou, disse aqui não é para conversa. Pronto, e dali ele logo teve conhecimento que, afinal é proibido agora conversar no Salah. Não disse repete lá Salah que você fez. Não, porque ele não sabia normalmente. O que ele não sabia é porque não sabia. E já o que sabia, o que sabe, agora é que já será a negligência. Por isso se diz, enquanto la tadri, fatilka musibatu. Se é que você não sabia, então saiba que esta é uma aflição. Enquanto tadri, fal musibatu a'adam. Mas se é que você sabia, então a aflição é maior. Se você não sabia, saiba agora que é aflição. Agora, se sabias, saiba que a aflição é maior. Neste caso, se fazes já saber o erro, saiba que você terá mais problemas. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.